Maio 17, João 6, de 22 a 44, segunda parte. Jesus então disse que a obra que nós podemos fazer para Deus é crer nele. Então lhe disseram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Ou seja, Deus manda as pessoas que Ele quer para crerem em Jesus. A conversa aqui é como é que a gente pode crer. Já que a gente não pode fazer, como é que a gente pode crer? Quais são os sinais que você faz? Porque Moisés, o sinal de Moisés, que ele era profeta, foi que veio o pão do céu. Eles não entendiam nada, porque realmente não foi Moisés que mandou o pão do céu, o maná. Quem mandou o maná foi Deus, que mandou o maná do céu, que era o pão que caía do céu e alimentava a pessoa no deserto. E eles reclamaram muito daquele pão. E Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu, o Messias, o ungido, a imagem de Deus. Que a imagem é algo abstrato, não é uma coisa concreta. O que é a imagem? A imagem de uma empresa, a imagem de um artista. É a reputação do artista. É o que o artista faz ou deixa de fazer. Essa é a imagem dele. A imagem de Deus também é a mesma coisa. É o que ele faz ou deixa de fazer. É a forma como ele age. É o seu comportamento. Essa é a imagem de Deus. E Jesus era a imagem de Deus, a imagem na terra. Por quê? Porque vendo a Jesus, nós víamos como é que Deus age. A forma de Deus agir. Sempre cheio de amor, sempre cheio de compaixão, nunca julgando a pessoa, mais justo. Mais justo. Não julgava julgamento moral de estar certo ou errado, mas se estiver fazendo algo contra a palavra, vai sofrer a consequência. Porém, uma vez pago aquilo, acabou. Você está livre. Deus pagou, através de Jesus, todos os nossos débitos, as nossas dívidas. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus falou. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. A fome, no caso, é aquela vontade de ter um significado na sua vida. Saber para que você nasceu. Para que você nasceu? O que você está fazendo aqui? Você precisa que alguém te explique isso. E isso é uma coisa que você só vai entender quando você aceitar Jesus. Porque nesse momento você vai entender tudo. Tudo. Não dá nem para explicar isso. Por quê? A gente, quando a gente está longe de Deus, a gente tem fome de Deus. Porque aí começa a buscar aqui, buscar ali, vai na religião tal, vai no não sei o quê, vai na adivinha, vai não sei aonde, vai na filosofia tal. Que você está buscando aquilo que você está querendo se alimentar para ter vida, para entender o que significa a vida. Mas uma vez que você encontrou,
você não tem mais fome. Não sai mais por aí procurando nada. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Todo homem que vir o Filho e nele crer. Não são todos os homens não, que vão ter a vida eterna. São aqueles que vêm e creem no Messias. Esses vão ter a vida eterna. E outra coisa, ele falou aqui, desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Muitas pessoas questionam Deus e até a religião e tal, cristã, dizendo, mas se realmente Deus predestinou tudo, então nós seríamos marionetes na mão de Deus? Qual seria a vantagem de ser assim? Seríamos como robozinhos, marionetes na mão de Deus? Sim. Qual é o problema de você ser marionete na mão de Deus? É a melhor coisa do mundo, é melhor você ser marionete na mão de Deus do que marionete na mão de Satanás, porque se você não estiver na mão de Deus, você vai estar na mão de Satanás, com certeza. No limbo é que você não vai estar. Em algum lugar você vai estar, ou você vai estar servindo a Deus, ou você vai estar servindo a Satanás. Entendeu? E ele, Jesus diz aqui, vim não para fazer a minha vontade. Então, se ele não está fazendo a sua própria vontade, se ele está fazendo a vontade de outro, então ele é marionete do outro. O outro comanda ele. Ele alguma vez reclamou disso? Alguém que serve a Deus e que tenta fazer a vontade de Deus alguma vez reclamou? Que chato, estou fazendo a vontade de Deus. Alguém reclamou? Pelo contrário, a gente reclama quando a gente não faz a vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente sabe que é sempre para o nosso bem. É para o nosso prazer, é para a nossa alegria, é para a nossa vida. Ninguém se arrepende de fazer a vontade de Deus. Ninguém. A gente só se arrepende de não fazer a vontade de Deus. E fica orando, Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade. Porque a gente sabe que esse é o caminho que leva à felicidade. A alegria de viver, que leva à vida de qualidade. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus aqui que está falando é a cúpula, tá? E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe, José e Maria? Como agora diz que desceu do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, Jesus, se o Pai não o enviar. E eu o ressuscitarei no último dia.